Então, vamos começar, vai, até para não tomar também muito tempo do doutor João Tancredo. Explicar primeiro para o pessoal que está online que esse debate faz parte da nossa campanha de financiamento coletivo do nosso filme Livres. A gente está nos últimos 4 dias e a gente só atingiu 70%. Então quem puder entrar lá, ajudar a gente, eu já falei isso umas 10 vezes, aí o pessoal já está de saco cheio, tá achando até que deu problema na entrevista, que está voltando. Mas o problema é os 30%. O problema é os 30%. Então até os 30% eu vou continuar falando aí, principalmente a galera que acompanha o trabalho do jornal, que apoia o trabalho do jornal, sabe que o jornal não tem conteúdo editorial voltado para publicidade. É um jornal que a gente mantém com muita dificuldade. Cada edição é um sacrifício para a gente mandar o jornal para a gráfica. E a gente acha que esse filme tem uma importância no sentido de se representar um salto qualitativo no nosso trabalho do jornal, tanto em termos de financiamento quanto em termos de, enfim, de aprimorar tecnicamente o nosso trabalho. E a gente escolheu entrevistados como Orlando Zacconi, como o Silvio Tendler e hoje o Dr. João Tancredo, porque a gente acha que são pessoas que a opinião de vocês é uma opinião extremamente importante dentro desse debate sobre, não só sobre o sistema penitenciário, mas sobre toda essa questão, essa esquizofrenia social generalizada, vou tomar a liberdade de chamar assim, sabe, de um clamor por pena, por mais punição, por redução da maioridade penal, e que a gente, eu acredito que o senhor, que é uma pessoa que estuda e atua praticamente dentro desse meio há muito tempo, sabe que, não sei, podemos começar falando sobre isso, né? É impressionante que a população está tão desesperada, e especialmente na questão da segurança pessoal ou de seus parentes, dos seus filhos, que pensam em soluções imediatas. Então as coisas têm que ser resolvidas imediatamente. Então falar, a pena de morte vai resolver logo, que vai matar alguém, e isso vai acabar com a criminalidade. Isso é um equívoco enorme. A gente vê que é um equívoco enorme e que isso não é a solução. Os países que adotaram, mesmo alguns estados americanos que mantêm a pena capital, raramente executam, mas não é o procedimento tradicional. E sabe-se por tudo que isso não soluciona nada. Eu acho que a única resposta que a gente tem... Um minuto. Voltou. Eu acho que a única resposta que a gente tem como eficácia da pena de morte é de que nós somos incompetentes. Nós dissemos, nós não temos competência e temos que matar o nosso semelhante para resolver uma questão da segurança. É a única coisa que eu consigo enxergar com isso. Fora disso, você tem uma classe média muito desesperada, mas também oportunista. Ela quer que se resolva a questão da cidade dela, da rua dela, da praia dela, do condomínio dela, sem se importar com a cidade e o país como um todo. Todo mundo quer segurança, mas é impossível a gente ter segurança com essa desigualdade social. A gente não vai se criar uma ilha de fantasia em alguns lugares. Você pode criar alguns condomínios fechados, onde você vai ter gente com segurança, mas é como a saúde, você vai ter plano de saúde, mas enquanto a população não tiver, pelo menos uma grande parte da população não tiver as mesmas condições, a gente vai ter sempre como consequência a violência, o assalto, a morte, vai ser isso. Então, para você, eu estava te chamando de senhor, porra. Para você, essa questão toda da criminalidade, da insegurança, é produto das desigualdades sociais. Acho que esse é o ponto fundamental. Quer dizer, para eles todo ladrão é pobre? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, do crime comum, todo pobre nesse campo acaba, você começa a pegar todo pobre ladrão, inverso, todo pobre ladrão não. Mas o crime comum, do roubo do celular, essa prática é especialmente feita pelos desprotegidos socialmente, pelos pobres. Então isso é fato. Não estou falando aqui de caixa d'água, não, como é que é o nome da Operação Lava Jato? Caixa d'água me lembra uma figura também dessas operações aí, que
Porque os grandes criminosos, né, não são esses que estão nos presídios, não. Nós temos uma população, uma massa carcerária de jovens negros de favelas, moradores das periferias, especialmente, com a idade média muito baixa, 25 anos de idade, com um índice de reincidência enorme. Então, prisão é o pior lugar para você tentar ressocializar alguém. Primeiro que essa pessoa não foi socializada, cresceu na mais ampla miséria. Você não vai querer que uma pessoa que cresce dessa forma miserável volte para a sociedade porque passou por um presídio de acordo com o que aquela sociedade pretende. Isso não vai ter nunca. Eu acho que se a gente não cuidar da desigualdade, nós não vamos ter nunca uma sociedade perto de ser justa. Não é sociedade ideal, não. Mas se a gente não cuidar disso, podem esquecer. Não venha com oportunismos de UPPs, porque a gente está vendo o que vai dar. Isso é conversa para enganar a sociedade, dizendo que está resolvendo a questão da segurança, quando não se resolve. A comunidade conhece polícia há muito tempo, não conhece direitos. Você não tem uma política social. Depois das UPPs, você não tem mais a criação de hospitais, de escola nessas comunidades. Criou-se o UPP, está resolvido. E aí ninguém mais fala nada. Isso eles não estão preocupados. Isso não vai dar certo. É uma fórmula inteiramente equivocada e uma fórmula cara, muito cara. É uma máquina sangrenta e cara de enxugar gelo. A gente procura adequar a nossa vida a um sistema mais igual, um sistema igualitário, não pode esquecer. Vamos viver na barbárie. E efetivamente a gente já tem uma pena de morte, né? Porque tem mais mortos aqui em execuções extrajudiciais do que em países que têm pena de morte. Tem algumas pessoas, alguns policiais, que dizem que para não legalizar, senão vai burocratizar. Olha aqui, olha a frase. E aí vai ser mais difícil a execução. Dessa forma tem sido mais eficiente, porque o que eles fazem? Eles pegam uma pessoa, dizem que essa pessoa é culpada e executam a pena. Então eles são o poder judiciário, eles são os executores de uma determinada pena, e matam barbaramente. E se nós contabilizássemos com mais precisão o número de mortes por execução, eu estou falando de execução por agentes do Estado, não posso estar falando de execuções de agentes que vivem à margem da sociedade. Não, isso é compreensível que ele faça aquilo, não estou dizendo que é aprovado, não, mas é compreensível, porque ele vive à margem da lei. Então, quem está fora da lei é compreensível que ele cometa crimes. Agora, quem é o Estado, quando você é o agente público que tem que dar a garantia da lei e comete crime, isso é muito grave. Não, eu vi o Boechat falando isso hoje na Band News. Naturalmente, quem mata criminoso é assassino. Não importa o que o criminoso tenha feito. Então, isso não importa quem. E você tem toda a razão. O que eles falam é isso. Não legaliza não, porque senão vai burocratizar, vai complicar muito. Se a gente tivesse estatísticas adequadas, a gente não consegue fazer isso, é muito difícil. Se a gente tivesse essas estatísticas, a gente teria um número muito maior. Agora, eu quero dizer o seguinte. Essa política de segurança é inventada pela política de segurança do Estado Nacional, do governo federal, do governo estaduais. E essa é uma guerra criada onde morre muita gente. E morre. Não tem dois lados esse negócio de guerra tem dois lados. Se fosse uma guerra, haveria garantias de guerra. Nem isso tem. As pessoas são executadas por nada. Mas também são feridos e mortos muitos policiais. Muitos casos. Recentemente nós tivemos, no caso no Alemão, um comandante da UPP foi morto, os que foram acusados pela morte dele devem ter passado barbaridade nos presídios e nas delegacias, estão presos até hoje. E agora descobriu-se recentemente que foi um tiro de um próprio policial. Descobriu-se entre aspas, né, doutor? Porque a gente que trabalha em favela periodicamente sabe o que acontece. A gente, 2 dias depois que isso aconteceu, a gente foi ao Complexo Alemão e a população toda do Complexo Alemão sabia que era um tenente que, segundo os moradores lá, não aceitava o arrego, e outros policiais começaram a perder a tetinha deles e responsabilizaram esse aspirante oficial, que não era nem oficial ainda, e executaram ele. Porque
quer dizer, quando descobriu-se, você tem toda a razão, a gente já sabe o que acontece. Na verdade, a polícia técnica chega a essa conclusão, que isso não é muito comum, né? Porque quem estava investigando é a Delegacia de Homicídio, que fez essa conclusão a partir de uma reconstituição, uma simulação que você faz do fato. Você não tem a vítima, como é que você vai fazer uma reconstituição? Então você simula o evento, tecnicamente vai funcionar assim. E com isso, dentre outros tantos que a gente está vendo agora, recentemente, a gente vê também um laudo do caso DG, que ficou comprovado que o tiro saiu da pistola de um policial militar. Quando no primeiro momento disseram que o DG sofreu uma queda na creche e morreu, e depois aí a família mostra fotos com um tiro, e aí depois então a polícia chega à conclusão que ele foi morto com um tiro pelas costas. Já melhorou, mas até aí diziam que era de cima do morro que alguém atirou. E chegou a essa conclusão depois que foi um tiro disparado por um policial. Mas essa história dessa guerra criada, inexistente, ela mata muita gente, mata alguns policiais, fere muitos, tem muitos policiais que ninguém sabe. Nos últimos 10 dias foram 12 pessoas baleadas e 3 delas morreram. Então, se você falar dos civis, é um número bárbaro. Quando você olha pelo lado da polícia, que alguém coloca para uma guerra que não é a guerra dele, porque eu estou tentando dizer o seguinte: o nosso inimigo não é o policial que está ali no fronte. Evidentemente que eles têm erros, eu estou dizendo isso. Nós temos um inimigo maior, que é um governo do Estado que prestigia isso, que é um governo federal que prestigia isso. Esse é o nosso, eu acho que esse é o nosso foco. Esse policial que vai para ali e comete esses delitos, esses crimes, serão certamente punidos, isso é bárbaro, não estou dizendo isso. É o executor de uma política. É o executor de uma política de segurança, essa que a gente tem que estar atento. Então, essa nossa ideia de criminalização, isso é muito comum, todo mundo quer sempre muita pena, né? Vamos punir, vamos ser rigorosos, vamos punir a homofobia. Mas, se eu criar uma pena de prisão perpétua para quem for homofóbico, você acha que as pessoas vão deixar de ser homofóbicos? Eu tenho certeza que não. Assim como tem uma pena grave para matar alguém, as pessoas matam. E as pessoas, por diversas coisas, de furto, por diversas coisas. A questão é cultural. Essa questão é cultural, né? Você tem que fazer a população, as pessoas entenderem que isso é um processo natural de cada pessoa. Isso é a questão da orientação de cada um. Isso eu não posso fazer. Não posso querer mudar aquilo, nem querer que alguém mude a minha orientação. Isso é uma escolha de cada um, é um direito de cada um. Quando a população entender isso, acaba a homofobia. Não adianta criar regras de punição para isso. Então, mas tem uma questão emergencial. Então, tá bom, manda lá para a cadeia, bota todo mundo na cadeia, vai resolver. Não vai resolver definitivamente. Vai resolver, sabe para quem? Está sobrando espaço, né? Nessa questão da cadeia, tem uma discussão que eles já iniciaram, que é a seguinte: nós temos 580 mil presos, tem mais 500 mandados de prisão na rua. Não tem vaga, que a gente vê como é que são os piores presídios do mundo. O Brasil consegue isso. É um dos piores presídios do mundo, assim, desigualdade, tratamento degradante. Então vamos privatizar as cadeias, porque aí você cria mais cadeias privadas e as empresas administram a cadeia, é isso que as pessoas não dizem. A campanha é essa. Já lucram muito, né? As quentinhas, já tem o Ribeirão os das uniformes, Neves, tudo isso, as quentinhas, os uniformes. Já tem o primeiro presídio privado do Brasil. Então já começa com o Ribeirão das Neves. Essa é a campanha nesse momento. Vamos criar vagas, aspas para essas vagas, para 500 pessoas, vamos prender mais que... Se fosse bom, os Estados Unidos seriam assim, o paraíso para a moradia, porque é uma parte enorme da população que está presa, não é uma população pequena, é uma parte muito grande. O Brasil, se eu não me engano, é o terceiro em população. 600 mil presos. É muito, 580, é um absurdo isso, um absurdo. Uma coisa que não resolve. É como, assim, dando um outro salto, é como a questão das drogas. Enquanto você usar esse sistema tradicional de combate, você só vai estimular a venda de armas, as grandes empresas americanas, e mesmo aqui no Brasil, a fabricante de munição. Em Bel, né? Por exemplo, tem outras também, tem outras aí. Grande vendedor de fuzis, não sei o quê, essas empresas lucram com isso. Então, enquanto eles puderem estimular a guerra contra o tráfico, eles vão estimular, porque é aí que eles ganham muito dinheiro. Ninguém quer acabar com o tráfico. Outro dia eu vi um editorial do Globo
ele dizia que agora vê que coisa avançada, mas que a gente tem que olhar com muito cuidado. Quando você fala coisa avançada no Globo, você tem que tomar um cuidado danado, né? Então ele diz, o caminho é a legalização da maconha. Agora, quem vai explorar? Então eles já estão tratando da exploração. Mas você não acha que criou-se um interesse pela legalização a partir, né, da visão de que havia ali uma grande perspectiva econômica, comercial? O Soros já está com um projeto de maconha transgênica com Monsanto. Já começa, mas isso vai começar. Tem coisas, eu não me lembro assim de nenhum quem fumava maconha ter morrido de overdose, entendeu? Essas coisas desse tipo assim. Então, a grande solução é a legalização pura e simples, que isso é uma forma efetiva de você acabar com o tráfico. Isso é uma forma efetiva. Eu sou um pouco mais radical, eu acho que a gente tem que fazer a legalização de tudo. Eu sou um pouquinho mais radical. Não sei se um pouquinho mais radical. Porque não adianta fazer omelete sem quebrar ovos. Por que eu vou legalizar só a maconha quando tem outros combates a outras drogas que têm o mesmo efeito, né? Que morre muita gente, né? Morre a nossa juventude, e a juventude, especialmente a juventude mais modesta, mais simples, e aí que são os negros da periferia, que morrem muito nessa guerra. Morre-se muito. Muito. E isso é desumano. Então a gente tem que repensar, eu tenho que ter coragem para enfrentar, coragem para dizer, não funcionou isso aqui. Piorar não funciona. Teve uma campanha na Colômbia, agora há pouco tempo, que os Estados Unidos, por exemplo, entraram com 300 milhões de dólares para o combate ao narcotráfico. Não é nem, tecnicamente, não seria nem narcotráfico, mas é o combate ao narcotráfico. Desses 300 milhões de dólares, a Colômbia deve ter ficado com 20 milhões internamente, porque o resto compraram de helicópteros, armamento da Imbel, da Colt, não sei o quê. Então quem ganhou dinheiro com isso? Eles ganham dinheiro com isso, né? Você tinha que comprar helicópteros para o combate, para queimadas de grandes plantações de coca. Então os fabricantes de armas e as pessoas que vivem do tráfico não são os traficantes da periferia, não são os camelôs do tráfico da favela. Isso é camelô. Isso é camelô. O grande traficante não está lá dentro. O grande traficante ele tem outros interesses que não esse. É o varejista, né? Esse varejista é que paga todas as penas. Aí o doutor Loduzaconi, ele estava comentando lá que grande parte das pessoas que estão presas hoje no Brasil estão presas por crimes relacionados às drogas. E aí a gente, no nosso último vídeo, a gente quis polemizar assim, a gente usou um trecho de um depoimento do Jair Bolsonaro, dizendo assim, o cara vai lá para a prisão é para pagar pelos seus pecados. Ele não vai lá para o spa para viver numa vida boa. Então, tem-se muito a crença de que a prisão é um instrumento para vingar a vítima. Então, tem que ser ruim, tem que ser violento, a pessoa tem que ser torturada lá dentro mesmo. Então, existe uma crença generalizada nesse sentido, entendeu? E aí... a ideia original da prisão não é essa. A ideia original é de que você puna pelo crime que cometeu, sirva de exemplo para a sociedade, porque não faça isso porque você vai preso, e finalmente, e o que seria o mais importante, você ressocializa aquele indivíduo. Essa é a ideia, assim, do começo. Partindo do princípio que o cara nem é socializado. Nem socializado, é como você vai ressocializar. Agora você cria, isso aqui é um pesadelo, você cria a vida intermuros. Você cria uma sociedade dentro dos muros das prisões e quer que essa pessoa saia dali e venha aqui para fora. É como se tivesse a vida que nós temos ou que alguns têm e que seria perfeito. Exemplo clássico que a gente pode citar disso é o Rafael. A gente pode adiantar um pouco nesse assunto. Boa. Que é uma perversidade extrema. É um morador de rua que é condenado porque tinha pinho-sol, que o laudo diz com todas as letras, difícil de produzir qualquer fogo, qualquer chama, aquele material. Esse menino de rua, sem nenhuma consciência política, eu digo política partidária, consciência política todo mundo tem, né? Então depende de como você pensa, você sempre tem, de uma forma ou outra. Esse menino é preso, condenado a 5 anos e 8 meses de cadeia. Um negócio assim bárbaro, mas tem uma razão simples. Era um miserável, pobre, morador de rua, negro, pertencente à camada mais pobre da sociedade. Aí o Rafael
tenta trazer o Rafael para o convívio, para auxiliar ele numa recuperação emocional, inclusive. E é claro que isso não é fácil, isso é muito difícil, ele tem, e por razões óbvias, né, outro conceito de moralidade, de legalidade, né, é outro conceito. O morador de rua não tem os mesmos conceitos que nós temos, porque a vida impõe uma mudança. O morador de rua não pode dormir à noite, porque à noite ele é roubado, por isso ele dorme de dia. As pessoas reclamam que ele está dormindo de dia. Ah, que vagabundo dormindo nessa hora. À noite ele vai ser morto, vai ser roubado. Então, só isso dá um exemplo de que essa realidade não é a mesma da nossa, porque a gente vai para casa e dorme, deita na caminha e dorme. Não, não tem isso, não tem banheiro, não tem nada. É outra. Então a gente não quer que essas pessoas sejam os ideais para a sociedade. E aí é claro que ele, no primeiro dinheiro que ele recebeu, coitado, ele tomou um porre, que é plenamente compreensível. Quem não compreender isso, não compreende nada da vida. E aí ele perde o direito à prisão no regime semiaberto. Isso é de uma gravidade extrema. A única chance que ele tinha seria essa. E o Estado tomou esse direito dele. O Estado faz isso muito bem. Ele pune e depois permanece punindo e depois tira todas as oportunidades que essa pessoa tem. Isso dói muito na realidade. A gente vê muito isso, doutor, inclusive nesse processo de construção do nosso filme. A gente tinha no início o Berdan, que é um menino muito pobre também, de uma favela lá de São Gonçalo, que saiu da prisão, entrou para a igreja e quis participar do nosso filme e ficou, inclusive estava monitorado, né, usando a tornozeleira de monitoramento. E aí ele sempre relatava os problemas financeiros dele. Ele chegou a conseguir um emprego como garçom. Aí ele usava uma daquela tornozeleira de jogar futebol de praia para esconder a tornozeleira de monitoramento. Só que o chefe dele viu, descobriu e mandou ele embora. Perdeu o emprego porque já foi preso, entendeu? Apesar de ser um cara qualificado, foi um curso que ele fez dentro da cadeia. Chama-se eternização da pena. Você eterniza a pena. E a pena não pode ser, a pena não é perpétua. Ela nem pode ser perpétua, acho que nem pode atingir os parentes. E ela pega todo mundo. Você cansa de ver gente ligada ao tráfico, foi preso, aí foram lá e prenderam a mulher do fulano também junto. Aí prenderam a mãe do fulano também junto. Então você pega toda a família da pessoa que está envolvida com alguma atividade ilícita e criminaliza geral. Assim funciona. E esse menino, o Berdan, ele, depois que ele foi mandado embora desse emprego, ele foi no mesmo lugar onde ele foi preso, assaltando, há, 8 anos atrás. Na mesma situação, do mesmo jeito, ele foi preso de novo. Os policiais ainda deram 3 tiros nele. Então ele foi condenado agora a 7 anos, mais o que ele já devia. Perde todas as garantias. Ou seja, e aí agora eu recebi a notícia de que a mulher dele não aguentou e abandonou ele. Claro, depois dessa. Porque são pouquíssimos, né? Que a família permanece ali, indo ali visitar pessoas. Então é uma situação... Mas esse negócio é tão perverso, por exemplo, as famílias, mães não deixam de ir nunca. Mães não deixam. Mãe não tem jeito. A mãe do Rafael foi quase todos os dias no presídio. Quase todos os dias. Nunca faltou uma única visita. É a única pessoa que ele tem, a mãe. Tem um caso, esse caso é chocante. Um menino de Vigário Geral, que no dia que fizeram a chacina lá, mataram 21 pessoas, 21 moradores, ele tinha 5 anos, aí disse o policial, pode fugir que você é muito jovem, não sei o quê. E ele fugiu pelos telhados e foi embora. Esse menino tinha uma ação de indenização e uma quantia muito razoável para receber. O Estado não pagava, e ele, já com 18 anos, foi exercer uma atividade remunerada. O que ele fazia? Ele ia para um determinado ponto, que alguém dizia onde era, e ali ele tinha que vender uma quantidade de droga, e aí quando dava horário de almoço ele pegava a marmita dele e comia. Era um trabalho. Formalmente é um trabalho. Assim, você tem horário para entrar, você faz uma produção de tal coisa, descansa para almoçar, continua a sua produção e vai embora. Todos os dias. Aí foi preso com 18 anos, teve uma pena rigorosa. Então olha o que o Estado fez. Matou a família dele, matou 8 da família dele. Matou um, matou a voz, pai, matou... Aquela família de evangélicos. Exatamente. Matou, foi uma barbaridade. 8 da família. Depois, teve uma senhora que inclusive foi assassinada com a Bíblia na mão, né? O corpo dela foi encontrado a avó. Em posição de oração, a outra. Estava sentada. Então esse rapaz
Eles matam o Estado mata, porque o policial, o Estado mata a família dele inteira, depois o Estado não paga a indenização que ele tem, aí depois o Estado prende porque ele tinha que se virar, precisava comer. Então o Estado vai e prende. Olha o que o Estado faz. Em três fases diferentes o Estado puniu esse menino com um rigor extremo, extremo. E a pergunta que não quer calar é essa postura do Estado, tanto no tratamento de casos como o do Rafael, né, quanto de uma maneira geral, assim, né, como com esse menino vítima da chacina de Vigário. Isso é uma política seletiva, é uma política de classe. Bastante, bastante. É exatamente isso. Nesses dias, eu sou absolutamente contra a pena de morte, pelas razões de tudo que nós já falamos. Mas nesse dia nós assistimos uma família, né, uma Globo, o governo federal, a presidente, ligando para acho que a Tailândia, não me lembro agora, porque tinha uma execução de um rapaz que traficou drogas. E aí todo mundo contra na sociedade internacional. Nesse mesmo dia foram mortos 2 negros pela polícia, aqui no Rio de Janeiro. Ninguém falou absolutamente nada. Eu acho que todo mundo tem que se preocupar igual. Acho que não tem que ter esse tipo de pena para ninguém, né? E esse tipo de execução também é pena de morte, que a gente estava dizendo. Então, essa preocupação é que tem que ser mais ampla, tem que ser mais séria, né? Não é só... acho que a morte, a execução é uma coisa bárbara, que nunca gostaria, não prestigio isso em hipótese alguma. Mas nós também temos que pensar nos nossos presos também, nos nossos miseráveis que cometem os crimes. Né? Porque colocar numa cadeia, nas condições de hoje, também é uma pena de morte. E você acha, João, que a gente sabe que tem um corpo de pessoas a favor da pena de morte, a favor da baixa de idade, de maioridade penal. Né? Tem pesquisa dizendo de 9 em cada 10 brasileiros. É um absurdo a pesquisa encomendada. E a oposição, como anda as pessoas que lutam contra isso, como você mesmo, e como que você cuida, se, por exemplo, eu sei que teve uma época que você teve que blindar o carro, você sofreu atentado também. Como que você se cuida, assim, como que junta essas pessoas que defendem o outro lado? Esse negócio da execução, a pena de morte que as pessoas pregam, é por uma questão, né, oportunista. Acha que vai resolver se matar as pessoas. E a gente já viu que não resolve, porque a pena oficial mata muito menos do que a pena não oficial. Se a execução desse certo, isso aqui estava tudo certinho. O Brasil seria o melhor país do mundo. Um enorme número de pessoas mortas em execuções por agentes públicos. Enorme, enorme. Em outro lugar do mundo tem isso. E aí eles vão lá, tem que reduzir, porque esses menores estão muito perigosos, são bandidos, são assaltantes. Tem um discurso às vezes mais elaborado, se pode votar, pode responder criminalmente. Eu tô vendo que vai chegar a hora que vai ter berço prisão. Tem uma frase do prisão berçário. Tem uma frase do Sérgio Cabral que é bem significativa. Ele fala a seguinte coisa, mais ou menos isso eu não consigo reproduzir o que sai dessa mente, mas eu vou tentar ter dar a ideia do que ele fala. Ele diz que é ampliado. Então alguém fala, por que um juiz tem 2 meses de férias? Eu acho que precisa ampliar para as outras categorias e não restringir esse direito. Então não é juiz. Por que um juiz tem 2 meses de férias? Está errado. Eu acho que todo mundo tem que ter 2 meses de férias. Esse aqui é o ponto, né? Não é só alguns funcionários públicos, não são todos. Né? Só alguns funcionários públicos, Ministério Público, defensores públicos, juízes, desembargadores, não são todos que têm esse direito, não. Então é a elite do serviço público, não são todos serviços públicos. Amplia, vai para todo mundo passar a ter direito a isso. Não, mas o lema é criar uma sociedade de consumo para você poder manter essa estrutura econômica que você tem por aí. Não é diferente, não é pensar diferente. Tem uma outra pergunta aqui, da Heloísa. Não é possível fazer eventos em que se explique os direitos e leis nas favelas para o povo? O Instituto de Defensor dos Direitos Humanos, que eu faço parte, com muita honra e alegria, normalmente nós fazemos cursos nas comunidades, dentro das favelas, de garantias dos direitos humanos. E o que é direitos humanos?
Tem gente que fala direito humano é direito do bandido. Não, direito humano é do humano. Não é por isso, é simples assim, é desse jeito mesmo. Se alguém está numa situação de vulnerabilidade, eu acho que aí é que a gente tem que atuar. E aí não importa quem, isso é claro que não. Eu disse aqui na nossa conversa, eu compreendo porque quem vive à margem da lei que cometa crime. Eu não posso compreender quem não pode cometer crime, que seja a lei, esteja cometendo crime. Isso é que é difícil. Principalmente um cara que está ali para proteger a Mas lei. eu acabei de dizer aqui agora mesmo, que quando um policial é preso, que me parece de uma forma extremamente injusta, antes de um processo chegar ao fim, eu estou dizendo, porque você tem um risco de absolvição e você foi punido sem ter responsabilidade pelo aquele fato. Isso tem que pensar, você não pode antecipar uma punição, porque isso pode acontecer, você tem que pensar nisso. A questão da pena de morte, um dos grandes riscos é a não saída para se execute depois. Ontem soltaram um preso de 40 anos depois, com DNA nos Estados Unidos, que provou-se que não foi ele, 40 anos depois. Se tivesse morrido, não tem mais jeito. Aquilo você não volta mais. Eu acho que a gente tem que pensar isso como um todo, não dá para pensar muito separado. Essas coisas estão misturadas, então, juntos e embolados, estão misturadas. As coisas são para a gente pensar como um todo. Nós vamos para as comunidades fazendo os cursos, e especialmente com quem já se capacitou, com o morador local. Porque não adianta você chegar lá, fazer pregação de direitos humanos, não sei o quê, e depois virar as costas e ir embora. Também não adianta isso, não adianta isso. Acho que você tem que capacitar os moradores locais, os moradores, para eles continuarem com a atividade dentro da comunidade. Nunca a gente vai dizer para o morador, faça valer os seus direitos quando você estiver sofrendo alguma violência, não faça nada. Depois você faz. Porque na hora você pode virar morto, pode virar capa de processo, o nome do processo da capa. Bom, porque chegar tem gente que fala isso, reaja, não deixa violar, não. Você vai lá na viela escura de madrugada, você vai dizer. Reage. A gente estava falando desse negócio da pena de morte, tem outras perguntas aqui, mas eu queria entrar logo nesse assunto, porque isso foi assim, o nosso grande objeto de propaganda desse debate hoje aqui. Um caso emblemático dessa pena de morte foi o caso do Amarildo, né? Que, inclusive, quando a gente estava fazendo a pesquisa de personagem para o filme da Tereza, que a gente conversou com aquele X9 lá, né? O Ivan, e ele estava contando lá que o Rio Guandu tem mais gente nadando lá do que na praia de Ipanema agora. Isso é verdadeiro. Então, assim, isso é uma prática muito comum da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Inclusive, existe um dado que diz que foi reduzido muito o número de homicídios no registro de homicídios pela polícia nessas áreas que foram militarizadas ou pacificadas, como tem gente que ainda insiste em chamar. Só que o número de desaparecimentos dobrou, em alguns lugares triplicou, ou seja, a polícia, ao invés de matar meramente, subir o morro, matar e às vezes sair com o corpo, né, às vezes até exibindo como se fosse um prêmio, de um troféu para a imprensa no pé do morro, hoje em dia a polícia viu que ela não pode mais fazer isso. Ela deixou de ser eficaz. É isso que ela está entendendo. Todos os moradores sabem quem foram os autores do crime, todos sabem. Mas isso não é mais uma autorresistência, não é nada. Pega o morador, executa, leva para algum lugar e some com o corpo. E aí é o desaparecido. Amarildo é um exemplo do que deu errado. Eu particularmente acho que Amarildo foi um acidente de percurso. Como é que você chegou nesse caso? Acho muito simples. Nós temos muitos clientes na Rocinha. Muitos clientes e muita gente ligada aos movimentos. Nós chegamos também junto com o Rio de Paz, que é uma ONG que tem uma atuação interessante. Do Santa Cruz, do Tico Santa Cruz, né? O Tico participou, o Antônio Carlos Costa, que é um grande militante. Eu gosto muito do trabalho dele, as pessoas vão fazer críticas, etc. Você pode dizer assim, não é o mais iluminado no que se refere ao conhecimento técnico, mas é um bom prático. Eu acho que a gente precisa disso também, né? Nem só os técnicos que são os melhores. Isso é um erro. Né? As pessoas, a praticidade leva mais conhecimento. Ainda mais nesse campo. Então eu acho que ele faz um trabalho muito bom.
que aí apresentou a família, trouxe a família e nós começamos a fazer advocacia para eles. Mas você estava dizendo que, na sua opinião, foi um erro de percurso. Eu acho que foi um percurso, erro de percurso, acidente de percurso. Porque o que aconteceu lá, é importante a gente entender o que aconteceu. Nós tivemos lá na Rocinha uma chamada Operação Paz Armada. O nome vem de uma música do Marcelo Iuca. E aí essa operação durou 3 meses, com investigações, com etc, etc, até que no dia 13 e 14 de junho de 2013, eles fazem as operações de prisões. Então eles tinham diversos mandados de busca, diversos mandados de prisão, e prenderam um monte de gente, né? Não encontraram arma, nem encontraram drogas. Então, aquelas pessoas que foram presas, muitas foram presas ilegalmente, foram soltas na segunda-feira. Você tem uma ideia do fiasco da operação, custou uma fortuna. Com dinheiro nosso, armamento, com tudo, dinheiro nosso. E aí não é só PM não, hein? Vamos ficar atento, porque tem CORE, que é da Polícia Civil, vamos ficar atento, né? Quando você fala de crimes praticados pelo Estado, não é só a Polícia Militar não, que é o zero e vezeira. A Polícia Civil também comete muito crime nesse campo, muito, muito. E aí alguém numa reunião com o Major Edson lá, diz que ele fala, um fiasco, não aprenderam nada. Alguém falou, eu sei quem sabe das armas. E o Major disse, vá buscar então. Foram na casa do Amarildo. O Amarildo estava em casa, viu, eles estavam na porta assim, olhando, ele passou por eles, 15, 10 metros depois, ficou numa vendinha lá na tendinha do Júlio, e aí eles pararam e falaram, Boi, perdeu. O apelido da Amarildo era Boi, porque era um gigante, era um homem forte, e também porque comia muito, não é outro, não tem outra. Ele falou que ele carregava a geladeira nas costas. Não está ligado às questões afetivas e às questões do relacionamento dele, não é Boi por isso, é por conta desse, que era um homem bravo, valente. E era uma família que reagia muito às atitudes da polícia. Antes do Amarildo, os 2 filhos já tiveram questões com a polícia que não deixaram revistar, o policial queria meter saco na cabeça, que isso era rotineiro ali. Levam o Amarildo lá para cima com a certeza que ele sabia onde tinha armas. Certeza ali. Se o Amarildo soubesse, vamos aqui dar isso de lambuja, ele não podia contar porque ele ia morrer. Como ele não sabia, espancaram e o Amarildo era epilético. Então a resistência respiratória é menor, e aí numa hora dessa ele sucumbe e morre. O que se faz com esse morto aqui? Aí desaparece com o morto. E a história dos desaparecimentos são as mais perversas do mundo. Tem uma patrulha que sai lá de cima, lá da sede da UPP, e vai até o cais do Porto, circula por lá, dizendo que tinha ido ao batalhão do Leblon, abastecer e se perdeu. Então, o cara foi parar no Cais do Porto. Cais do Porto, região do Porto, tem um lixão ainda do Caju. Então a gente acha que pode ter acontecido ter ficado no lixão. Aí adeus. Que aquelas máquinas trituram e vai embora. Tem uma versão um pouco mais dramática, assim, mas bastante plausível, é que ali no batalhão do Leblon tem uma parte ocupada por máquinas do metrô fazendo concreto, aquelas máquinas enormes de fazer concreto. Pode ter sido jogado dentro de uma máquina daquela e virou concreto a Deus. E uma terceira hipótese, também não pode ser afastada, que ele foi lá em cima num lugar chamado Cachopa, esqueci o nome, a polícia ocupou uma casa que era do NEM lá, ocupou e transformou num centro de tortura. Quer dizer, por tráfico não pode, para cometer crime, mas para cometer crime de tortura pode. E ali, talvez enterraram em um outro ponto lá. Essa possibilidade também existe. Mas é muito difícil você achar o corpo do Amarildo. Aí a questão dos desaparecidos. A engenheira Patrícia é uma exceção nesse molho, a engenheira Lourinha da Barra. A engenheira Lourinha Patricinha da Barra da Tijuca, que passou direto por uma blitz, sem saber que era blitz. E ela passa, o policial se comunica com o policial na Barra de São Conrado, passa ali em São Conrado no primeiro túnel, ele se comunica com o policial que fica na saída do túnel, e o policial já recebe a bala do tiro, a bala. O carro cai na beirada do canal, o carro não cai no canal. Quando eles chegam lá, vê a bobagem que fizeram, e uma lourinha lá toda arrumadinha, e agora? Aí some o corpo da Patrícia, joga o carro dentro da água, o carro para dar a impressão daquele acidente ali. Ainda tiveram buscas, né, do não, bombeiro. muitas buscas, mas por que se descobriu isso?
porque eles bateram com a pedra de fora para dentro para dizer que o corpo saiu dali e fizeram um buraco no para-brisa. Só que os vidros se acumularam no banco, então você sabe que foi de fora para dentro, quebrou. E o banco do carro ficou deitado, porque na queda o cinto prendeu, então eles tiveram que deitar o banco para tirar, sendo que ficou. Aí eles tiraram algumas pulseirinhas dela, botaram ali para dizer que era ela, e a gente acha, a família inclusive acha isso com muita tristeza, mas que ela foi despedaçada e queimada em algum lugar, esse chamado, que chamam de micro-ondas, que não é privativo daquele jornalista da Globo. Tim Lopes não, é privativo, é de muita gente, é uma coisa democratizada na perversidade, pela polícia inclusive. Essa foi a exceção, foi o chamado ponto fora da curva, porque a regra é essa, some-se, aí fácil lembrar, todo mundo lembra. Esses dias nós tivemos um vídeo com dois garotos sendo executados no Sumaré, pela polícia, que pegou os garotos aqui no morro e executaram. Um fez de morto e depois contou tudo. Mas aqueles seriam 2 desaparecidos. Não foram desaparecidos, foram mortos pela polícia, é claro que é isso. E você vai perdendo esses números dos autos de resistência. No ano de 2007, primeiro ano do governo Cabral, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o recorde de todos os tempos. Nós tivemos 1.330 mortos. Bateu todos os recordes. Em auto-resistência, chamada auto-resistência. Só no alemão, e aí foi uma invasão da Força Nacional, Polícia Civil, Polícia Militar, todos. Então não é privativo. O crime não é privativo da Polícia Militar. O crime é praticado por todos. Ali nós tivemos 17 mortos num único dia. Gente sem braço, um monte de garotos com rajada nas costas. Não sou eu que estou dizendo que foram execuções. Quem chegou a essa conclusão foi a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que, examinando os documentos, afirmava que pelo menos 8 ela podia garantir que eram execuções. Rajada, tiro dados em ângulos de 45 graus, a pessoa ajoelhada, muito tiro na nuca, as rajadas eram todas pelas costas. Então, quer dizer, eram execuções assim bárbaras, mas as pessoas aplaudiram. O Sérgio Cabral disse mais uma vez. O Lula disse, não se pode entrar no lugar desse jogando pétalas de flores. Então, para justificar a barbárie. Então, como é lugar de gente pobre, é para você fazer a barbárie, para praticar a barbárie. Um tiro em Copacabana é diferente do alemão, né? A verdade é essa. Aí, Zé Mariano Beltrame. Eles estão todos emanados nessas questões, assim, do que fazer para dizer para a sociedade que estão fazendo um bom programa. Estão afinados, tocam a mesma música. Eu tive a oportunidade de conhecer a Beth, a família do Amarildo, quando eu fui lá dias depois dessa tragédia, desse crime. E como é que está assim, a família dele, a mãe de criação dele, a esposa? A família está destroçada, né? O Amarildo, com toda a desgraça que se tinha naquela vida simples, difícil, o Amarildo tinha um trabalho de pedreiro, ele trabalhava como pedreiro, numa obra no Leme, né? Velha música, fazia aquele prédio, mas não pode entrar lá, né? Pode construir, mas depois você não tem espaço para entrar aqui, nem na igreja, né? Em alguns casos não permite, você trabalha com isso. E ele tinha trabalho regular. Ele, na verdade, era um grande esteio da família. Ele era muito rigoroso, inclusive com a Beth, muito rigoroso. Mas a Beth, todo mundo sabe, não adianta a gente enfeitar, a Beth é dependente. E aí ele segurava a Beth. Depois da morte dele foi muito difícil. A Beth vira e volta, vira e mexe, a família me liga inteiramente apavorada, quer levar, aí ela foi embora, não sei o quê, e a polícia, vamos falar da polícia, só vamos falar nesse caso. O que a Secretaria de Segurança Pública fez foi dizer, vamos colocar uma delegacia na favela da Rocinha para atender a comunidade. Todo mundo falou, muito bem, agora até que enfim, uma polícia cidadã. Eu fui lá e pesquisei. Eu vi um único registro de abuso de autoridade. Então o policial só tem um que ele tem abusado de autoridade, deu um tapa na cara de alguém. E diversos outros de resistência, desacato à autoridade. Então não é uma delegacia para garantia daquela comunidade, é uma delegacia para o controle social.
E para judicialização dos abusos que a polícia comete. Perfeito. Aí que ninguém diz que tem abuso de polícia lá, tem um abuso de polícia, e o resto é tudo a população cometendo crimes contra a polícia. Serviu para isso, serviu rigorosamente para isso. A gente viu recentemente o Duda da Rocinha, a casa dele sendo invadida, importante líder comunitário, a casa dele foi invadida, a mulher espancada pelo policial, um soco, um negócio bárbaro, ele corre sério risco de vida. É importante a gente repetir isso, porque ele é uma das pessoas que ajudou muito a família da Amarildo na época. A família não estava com dificuldade, e ele levou na delegacia, ajudou a fazer a ocorrência, exigiu isso lá, e ele é perseguido o tempo inteiro com isso. O Duda é uma pessoa perseguida, e a gente acha que a gente precisa falar disso bastante, porque o Duda, eu acho que é o atual assim, Chico Mendes da favela, corre um sério risco de ser executado pela polícia. Ele parece muito no filme Estopim, né? Parece bastante no Estopim, muito, muito, muito. Aliás, o Estopim tem ele como narrador do filme, é muito interessante o papel dele. O filme existe a partir do personagem dele. Claro que a história é do Amarildo, mas ele é um personagem muito importante. Olha só, a Ana, ela está lá em Barcelona fazendo uma pergunta. Quando falamos sobre a violência que ocorre no Brasil, aqui na Europa, as pessoas se assustam. Como podemos explicar essa questão? É porque a imprensa que chega para o europeu, que chega, é essa imprensa que vende essa questão da violência. Essa é a questão. Quando você tem a morte de uma pessoa dentro da favela, isso não se divulga, não divulga nada. Só quando a coisa era. A menina Raíssa que foi baleada. Há pouco tempo, o João Pedro, que é um menino da classe média, da Barra da Tijuca, os garotos estavam no carro, se assustaram com o disparo de uma arma, não sabia direito se era bruto, se não era, e caíram fora. A polícia foi atrás e meteu bala, matou o garoto. Isso é isso que passa nesses lugares. Então, a imprensa, ela se encarrega de dar essa visão. Mas, agora, não é muito diferente também, não. É o que ela faz, dizendo que nas favelas só tem bandido, na favela só tem perigoso, e por isso que o crime existe. O crime não existe para isso, não. As pessoas têm que ter uma compreensão mais ampla de como é o crime, de como ele funciona nesse campo da sociedade. A gente vê pelos protocolos de segurança das próprias empresas europeias, que a gente já trabalhou com algumas, assim, a gente vê que os protocolos de segurança são absurdos, assim. O protocolo de segurança que o cara traz aqui pro Brasil é o mesmo que ele usa na Síria. Aí você fala, calma, amigo, tranquilo, vamos só ali na favela almoçar. E o cara acha que tem que levar colete, enfim, tem que ir de carro blindado. É o que eles mostram isso, né? Os caras tudo armados, dizendo que tem uma guerra. Na verdade, existe uma propaganda, né, de que esses lugares são lugares determinados. Você andar na Zona Sul não é igual você andar no Alemão, evidente que não é. A Zona Sul está protegida. Um ou outro escapa, alguém acaba cometendo um crime, mas essa não é a regra, né? Os turistas vão para esses pontos. Quando acontece casos que tem repercussão, e hoje tem mudado. A internet é um outro mundo, né? A gente não só tem mais essa imprensa vinculada aos interesses de governos e de anunciantes, não. É óbvio que a televisão, esses órgãos de imprensa, eles são vinculados às empresas que pagam as propagandas. É evidente, então eles fazem, a gente achar que a gente quer se enganar. Eles fazem um jornalismo de interesse desses grupos, né? Não faz crítica, não faz nada. Foi difícil começar a falar mal das empresas aí do Lava Jato, as grandes construtoras. Foi difícil, porque são todos anunciantes deles. Então como é que você vai matar a galinha dos ovos de ouro? Então, o que chega no exterior é só essa realidade ruim do que existe. Não é isso. Isso só mostra essa violência dentro dos lugares. Não é, nem todo lugar é desse jeito assim. Tá? Ela deve estar falando, a Ana deve estar falando, não só dos crimes praticados desse jeito, que morre um bocado de gente, né? Mas também pela bandadeira que está esse negócio aqui, né? Tá o caos, né? O país está o caos. Não tem mais, é difícil você começar a encontrar gente que você possa confiar assim, em governo, muito difícil. Ó, eu vou fazer só uma última pergunta
de um ouvinte não identificado aqui. Que bom. O juiz tem poder divino ou a justiça é racista? Como o judiciário consegue dar manutenção às prisões arbitrárias? E aí eu vou fechar para a pergunta, gente, até porque a gente já está encerrando aqui. E, enfim, eu depois também tenho uma última pergunta para você. Eu acho que o juiz não tem poder divino, não. Ele, embora ele pense que seja uma divindade. Eu costumo dizer qual é a diferença do juiz para o desembargador. O juiz pensa que é Deus, o desembargador tem certeza que é. Então essa é a grande diferença. Mas não tem poder divino, não. A legislação ela é bastante razoável, em alguns casos, de garantias. A questão é de quem aplica. Você não tem juízes oriundos da camadas pobres da população. Você não tem juízes oriundos aí. Os juízes são oriundos da classe média, ou mesmo dos ricos. São os que puderam estudar, os que podem fazer concurso sem trabalhar para poder estudar. E aí, de vez em quando, escapa um que seja uma pessoa com comprometimento, mas é um. Aí você o Damasceno, você vai pegar... Rubem Casado. Mas é até gente de poder aquisitivo. Mas é meia dúzia de 3 ou 4. O comprometimento deles, né, com o ideal de justiça é diferente da grande maioria dos juízes. Então, eles, você vê barbaridades, às vezes, em decretação de prisão. Eu repito, barbaridade. A gente vai achar um monte dessa. Mas barbaridade, assim, igual que se cometeu com o Rafael, está se cometendo, por exemplo, que é um preso das manifestações, um preso que não era das manifestações, sequer participava das manifestações, é uma barbaridade legal. Aquilo é uma barbárie legal. Eles cometem barbaridade com ele. Mas não tem poder divino, não. Agora só tem um dado. Os processos do pobre não chegam ao Supremo Tribunal Federal. Eles ficam no máximo um segundo grau ali, no tribunal local no Rio de Janeiro, porque ia ao Supremo, porque muitas das vezes a Defensoria Pública fala, não tem direito de fazer, de ter esse recurso, então não vou fazer. O advogado privado faz, claro, vai até o último volume, o último momento, até onde ele pode ir. Então, não é só o juiz, tem o Ministério Público que é comprometido, tem o Poder Judiciário como um todo é comprometido, a Defensoria Pública tem um comprometimento, porque é bandido mesmo, é bandidinho mesmo, não tem que me esmerar nessa defesa. Eu não estou dizendo que seja generalizado a Defensoria Pública, não, tem muita gente legal, mas a regra é um pouco dessa. É um sistema feito para que as pessoas não tenham direitos. É assim que funciona. Então não é esse juiz sozinho, é uma coisa bem pensada. Quando se pensou o Estado, se pensou numa estrutura que não desse acesso às classes mais pobres e que aí você cria poderes que mantêm esse status, que mantêm essas condições. Isso é bem pensado, isso não é por acidente, não. E aí vamos encher as prisões dos desvalidos sociais. Encher as prisões de presos. Inclusive agora também a gente resgatou aí a categoria do preso político. De novo, né, gente? Em plena democracia, né? Em plena democracia burguesa. Então, essa democracia que, né? Eu sou muito crítico do sistema eleitoral, inclusive, porque dentro desse sistema aí a representação é ruim, a gente já falou disso, é muito ruim. Esse sistema, você elege um deputado com qualidade e 20 outros entram, quer dizer, a proporção é muito ruim, então você tem que, para governar, você tem que fazer esse tipo de acordos, piores acordos, mais escuros. Esse tipo de coisa não me seduz, não. Acho que a gente precisa construir por uma modificação disso. Eu estou falando com a maior seriedade isso. Eu acho que a gente só tem um viés de modificação da nossa sociedade, que é o homossocialismo. Não vejo outra forma da gente construir uma sociedade justa que não seja pelo caminho do socialismo. E a gente está vendo, inclusive agora está tendo uma outra audiência de instrução e julgamento dos 23 ativistas presos, e a gente vê que é um processo duro, processo de luta por vamos dizer, uma nova democracia, porque você vê aqueles que se dispõem a ter uma determinada disciplina em lutar nesse sentido, acabam sendo criminalizados, encarcerados. Nós temos ali... O que você acha disso aí que está acontecendo aí? Processo não só com o Rafael. O Rafael está dentro desse bolo também. Um exemplo. Nós temos um processo com 21 acusados. Este processo, normalmente, esse processo se arrastaria por muitos anos para você chegar à conclusão. Pois não se espante, dentro de poucos meses, se não for pouquíssimos meses, nós vamos ter uma sentença condenatória aí.
Que crime eles cometeram? Esse é um crime de ideia. Né? Isso não tem a menor dúvida disso. A punição do crime de ideia ocorreu muito durante a ditadura civil, empresarial, militar. Nós tivemos muito disso. Se você pensava diferente de mim, eu vou te matar. Se pensava diferente. Isso repete. Vou te torturar para saber quem mais você vai ter, faz isso, é o crime de ideia. Hoje isso reproduz mais uma vez. Esses 21, um processo desse demoraria muito, mas eu vejo o andamento, é tudo muito rápido. Você vai ouvir uma pessoa em Brasília, o juiz liga para o outro juiz de lá, pede para marcar uma audiência rápida. É um negócio, um tratamento especial. Prende as pessoas, sim, mais ou menos. As prisões absurdas. Porque os julgamentos, eu assisti sim, antes dos julgamentos havia já todo um debate de que essas prisões são absurdas e tal, mas o julgamento ficou claro, tanto para mim quanto para os meus colegas que trabalham nas grandes empresas de TV, que aquilo ali era um absurdo, que aquilo é uma inquisição. O delegado da DRCI, a delegada adjunta, que agora já foi até... subiu, né? Sim, promoção, né? Ganhou uma recompensa por ter participado da Inquisição. Eles sentaram ali e eles disseram só que não sabiam, que não lembravam de nada, basicamente. O perito, que foi o cara que, segundo ele, ficou 6 dias por semana, não sei quantos horas por dia, durante 2 meses ouvindo a escuta, quando o doutor Marino pediu para ele falar o nome de 5 dos 23, sem olhar no inquérito, ele não sabia. Não sabe. Então, como é que você... não sabe o mal que está fazendo. A gente, em sã consciência, a gente pode dizer que o Caio e o Fábio foram para lá para matar o Santiago? Tinha intenção? Em sã consciência? É evidente que não. Então, para você ser processado... triplamente qualificado. É um negócio, quer dizer, é um negócio... Então, é o Poder Judiciário... É o Nardoni lá, né? Agora o cara quer prender o pai, né? Vê que o negócio vai... Quando eu vi a notícia a primeira vez lá do negócio do Nardoni, quando eu vi a notícia a primeira vez, eu falei, é coisa contra o pai. Não deu outra, que eles querem arrumar mais gente para acusar. Esse negócio dos nossos políticos, das manifestações, é um absurdo jurídico, assim. O tribunal, quando concedeu a liberdade provisória, ele fixou bases que teriam que ser respeitadas. Aí teve uma hora que ele falou, não pode participar de manifestação. Ué, como é que eu posso dizer que você não pode participar de uma manifestação quando isso é um direito constitucional? A Constituição me garante que eu participe de forma pacífica de organizações. Ele está me dizendo isso. E aí não é o tribunal daqui do Rio de Janeiro, desse rincão aqui, que é um rincão judicial, que vai dizer que a Constituição não vale. Não é esse tribunal que vai dizer isso. Você tem que mandar para o Supremo para dizer. Então eles fixaram regras inconstitucionais. Esse é que é o perigo. Esse é que é o perigo. E aí isso vai sendo seguido. E a gente pode contar com uma condenação rigorosa nesse campo aí. Inclusive, para quem está aí acompanhando aí, tem uma ampla campanha na internet, uma campanha que está sendo mobilizada aí a muito custo pela comissão dos pais, amigos e parentes dos presos políticos, e eles estão nesse momento agora lá em frente ao Tribunal de Justiça fazendo um ato que rola sempre que tem audiência de instrução e julgamento lá desse caso. E, enfim, quem puder também entrar aí, dar uma ajuda pro pessoal, curtir a página deles e enfim, eu acho que, não sei, você tem perguntar mais alguma coisa, Vic? Não, eu acho que basicamente a gente podia relembrar que a gente está fazendo isso com então, isso aí é uma coisa que eu já falei muito, já eu vou falar mais uma vez ainda, mas eu falo também. Então, gente, isso aqui esse debate que a gente está fazendo é parte da campanha de financiamento coletivo de um filme que para a gente é muito importante para debater justamente todos esses assuntos que a gente discutiu aqui. A situação do sistema penitenciário, em primeiro lugar, e esse clamor generalizado por pena e por enrijecimento das penas e, enfim, endurecimento das punições, o que é uma barbárie civilizatória, como diz o Dr. Lozacconi.
E a gente acha que o Dr. João Tancredo, o Orlando, o Silvio são pessoas muito importantes para a gente, para incrementar esse debate, inclusive para abrir a cabeça de nós mesmos, né, que estamos aí encarregados de fazer esse filme, para que a gente obtenha algum tipo de mudança, algum tipo de avanço, sabe, que sirva esse filme sirva de material de debate para que advogados e para que intelectuais progressistas possam, sabe, ilustrar as suas posições, entendeu? Que são certíssimas, são corretíssimas. Eu queria te dizer que é isso, a gente concorda que isso tem que acabar, assim, a gente está vivendo uma idade das trevas, eu diria assim, né? Que a discussão no âmbito, a discussão política virou uma coisa desregrada, né? Qualquer um pode falar o que quiser, o absurdo que quiser, que aquilo é plausível. É minha opinião. É igual futebol, cada um tem o seu time, não é, entendeu? E o nosso objetivo com esse filme é discutir isso tudo através de uma denúncia contundente do que é hoje o sistema penitenciário brasileiro, né? Um sistema que é degradante, que são masmorras em constante decomposição, e que aquilo ali só serve para, inclusive, aumentar o risco corrido por essas classes. É uma contradição tão grande esse clamor por pena e esse clamor por presídios mais, né, degradantes e tal, que o cara pede isso achando que a família dele vai ter mais segurança. Mas a esquerda também é bem punitiva. É bem punitiva. Só que na verdade é ao contrário. Se o cara entrar ali, não aprender alguma coisa, não sair de lá com a cabeça melhor, a tendência é ele ir de novo importunar essa família e de formas cada vez mais violentas. Então olha que contradição. A gente ficou aqui no Rio com uma campanha, a Liga Nacional, de organizações criminosas, que era para combater a milícia. E aí todo mundo tem que combater, prender os milicianos mesmo, não sei o quê. Pois bem, os milicianos estão todos aí soltos, e essa lei hoje é usada contra os manifestantes. Então ela se volta contra a gente. Esse negócio está no caminho, é sempre assim. Tem um outro aí agora que é desaparecimento forçado, que o Bolsonaro já incluiu um artigo na lei, tirando que agentes públicos, desaparecimento serve para todo mundo. Se você sumiu dentro de uma favela, ou dentro de um lugar, que aí não é só favela que tem isso, dentro de um lugar que alguém tenha cometido um crime, e não importa com quem, esse crime é punido com a forma mais rigorosa possível, e aí vai bater onde? Nos desviados do meio de produção, de quem não tem acesso. E, de novo, os agentes públicos, que eram o grande alvo, não serão incluídos nisso. A gente tem que tomar muito cuidado com a legislação punitiva. Muito cuidado, porque a gente falou aqui no começo, de criar legislação para prender por conta de homofobia. Isso não evidentemente, não é a solução. Isso não vai resolver essa questão. É que, na verdade, o Brasil tem uma Constituição legal, né? Cidadã, se for seguida. A Constituição que existe, esse governo, esse Estado burguês aí, a ideia no papel lá está bonitinho. Porque já sofreu muito emenda, virou uma coxa de retalho, né? O que as pessoas dizem, muito dizem que a Constituição americana só tem uma. Mas tem um caminhão de emendas atrás que não quer dizer nada. Aqui não é uma esculhambação completa, porque a gente adotou um sistema diferente. Mas as garantias mesmo são desrespeitadas a todo momento. O negócio da casa inviolável. A casa inviolável é do morador da Zona Sul, né, do prédio. Da favela, o juiz expede. Eu acho isso criminoso, o juiz que faz isso. É uma conduta criminosa. Ele concede um mandado de busca genérico. Então você vai na Estrada da Gávea, 3.200, e procura na casa de trás. A Estrada da Gávea, 3.200 é a Rocinha. Então o cara vai na Rocinha inteira porque ele tem um mandado de busca genérico. O juiz que faz isso é criminoso. Não tem outro nome para essa pessoa. Criminoso, porque ele desrespeita uma coisa fundamental, que é a casa, que é o asilo inviolável de todo mundo. É ali onde você está com a sua família. Isso, mas aí pena. É um juiz que, antes de qualquer coisa, é um juiz preconceituoso, né? Porque criminoso. Jamais. Criminoso. Não tem eu colocaria Copacabana Palace, não vai. Ela em todos os quartos, vai bater um por um. Isso não vai ter.
Porque tem que ter do local, o nome da pessoa, tem tudo isso, não pode, não é essa, mas aí é para alguns, né? Só para alguns da sociedade. Não, e naquele complexo eles usam a chave mestra, né? Sim, o Joaquim de Queiroz no alemão. Joaquim de Queiroz é o alemão. Então você vai, o cara, é um negócio. Eu na ocupação eu achei impressionante que os caras não conseguiam arrombar o portão do morador, que aí o morador já botou aquele portão reforçado. Os caras traziam uma sexta-feira e faziam um buraco no muro do cara. Sexta-feira é uma rede. O cara chegava em casa, imagina, você está chegando na sua casa, tem um buraco no muro da sua casa. É isso, os caras fazem, não tem direito, né? Aí alguém resolve filmar a conduta, apanha por causa disso. É assim que funciona. Bom, a gente, então, para terminar aqui, a gente queria pedir encarecidamente, gente, o apoio de vocês para essa nossa campanha de financiamento coletivo desse nosso filme que vai se chamar Livres. É um filme que fala, disserta sobre a situação do sistema penitenciário brasileiro pela ótica de 6 ex-presidiários, que a gente está 1 ano fazendo um trampo muito duro de preparação de elenco com eles, oficinas de teatro do oprimido semanais, todos os domingos lá na Associação de Moradores do Estácio. E agora a gente quer fazer esse filme, que é um filme que é para gerar todo esse debate, para a gente mergulhar nesse debate aí, conseguir criar uma resposta à sociedade a todo esse clamor por pena, por punição e por cadeia. E é isso. Aí vocês podem doar, a gente só tem mais 4 dias de campanha, a gente só atingiu 70% da quantia. Então a gente precisa desses 30%, e para doar você pode acessar catarse.me, a Kalimann vai publicar aí, catarse.me/livres. O Catarse é a plataforma que está hospedando essa nossa campanha. Queria aproveitar aqui e agradecer o Wings for Change, que se vocês entrarem na página aí só vai ter 50% do valor, até menos. Só que a gente ainda tem mais 20% que é dessa organização Wings for Change, que ajudou a gente. Só que para a gente receber esses 12, a gente tem que chegar nos 48. E, ou seja, a gente ainda está faltando aí, não sei, 18 mil. Então a gente tem só 4 dias, quem puder aí, fala com um amigo, com um papagaio, com um vizinho. Inimigo também. Inimigo também. Inimigo acho que vai ser meio difícil de doar. Mas fala. Tá puto com a gente já. Mas assim, teve até gente que não concordava assim, com a linha do filme, mas falou que vai dar porque, não é? Porque, vou te dar dinheiro aí, pelo menos tu tá querendo fazer alguma coisa séria nesse país, que é o que tá faltando. Aí teve gente que deu, é legal. Enfim, parece até minha monografia que o professor que é evangélico da minha banca falou assim, meu irmão, não concordo com nada do que tu tá falando, mas eu vou te dar 10, porque eu acabei de vir de uma banca sobre a revista Contigo. Chato. É isso mesmo. Deu 10. Mas enfim, é isso, galera. Eu queria agradecer ao Dr. João Tancredo mais uma vez, não só pelo apoio que deu ao filme, e pelo apoio que dá para o nosso trabalho, e tá aqui dando essa entrevista pra gente, abrindo esse espaço, mas também por todo o apoio que tem dado às causas populares, né, dentro desse âmbito, desse meio judiciário, de tá defendendo com muita dignidade o Rafael, e tá dando essa retaguarda para a família do Amarildo, depois de todo o absurdo que sofreu. E, enfim, fica aí, a Nova Democracia agradece. Eu que agradeço, acho que é importante isso. Essa é a forma que a gente tem de fazer elos, né? A gente tem que fazer elos para a gente tentar contribuir para melhorar alguma coisa, não dá para ficar sentado assistindo. A gente tem que se juntar porque juntos somos fortes. Como diria Raul Seixas, que dizia que era o Paulo, não sei das quantas Paulo, esqueci o nome dele. Paulo Coelho, má vontade. Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Acho que a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar nisso. Até que enfim eu concordei com alguma coisa do Paulo Coelho. Mas é isso aí, doutor. Vamos lá. Galera, um abraço. Quem puder entrar aí, dar uma ajuda para a nossa campanha nos últimos 4 dias. Obrigado aí para todo mundo que assistiu, que acompanhou ao vivo.